Bom, vamos falar um pouquinho sobre estrutura de repetição aqui no LabVIEW. Para a gente encontrar os comandos de laço no LabVIEW, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse, abrir aqui as estruturas, o toolkit de estruturas, e dentro a gente encontra o for e o while. Esses são os dois principais laços que a gente vai estar utilizando aí. Vamos pegar um exemplo aqui do laço for, que é mais simples de ser utilizado. Clico, seguro e puxo, ele vai abrir esse retângulo aqui para mim. E tem duas informações muito importantes para a gente estar aí falando sobre o for. Eu possuo o N e possuo o I. Né? O N eu gostaria que você entendesse como sendo a quantidade de vezes que você vai executar os comandos que estão aqui dentro desse laço. E o I é o nosso iterador, é o nosso contador automático. E esse contador aqui, o I, ele sempre começa na posição 0. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender legal. Vou colocar aqui do lado um indicador simples, né, um meter bem simples. Né? Vou aumentar um pouquinho esse meter aqui para a gente visualizar. Vou clicar no meu Azinho aqui na ferramentas e alterar o valor de 10, por exemplo, para 20, apertar o Enter, certo? Ele vai redimensionar para mim o meu meter. Posso aumentar um pouquinho aqui a fonte, né, só para indicar melhor. E vou mudar o nome do meter para for, ok? Beleza. Simplesmente vou fazer essa ligação aqui, ó. Então vou ligar do meu I, iterador, direto no for. O que aconteceu? O nosso software ainda contém um erro, né? O que está sendo esse erro? Esse erro está acontecendo porque eu preciso obrigatoriamente, nesse caso aqui, tá ligando um valor para o N. Quantas vezes eu quero que esse laço seja executado? Então vamos colocar aqui um valor, uma constante numérica, 10, por exemplo, né? Coloquei aqui 10. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que esse laço aqui execute exatamente 10 vezes, perfeito? Então vamos rodar o software. Como a gente está trabalhando com laço agora, eu não vou mais rodar contínuo, e sim vou rodar uma única vez, porque eu quero que ele execute e pare. Vou executar, tanto faz o lado de cá como o lado de cá, vou rodar aqui para a gente ver, rodou, e o último valor é o 9. Você deve estar se perguntando, né? Pode até gerar essa dúvida. Mas eu coloquei 10 aqui, por que ele está gerando até o 9? Simplesmente porque o I começa na posição 0. Então, se você contar do 0 ao 9, são 10 valores, são 10 iterações que foram feitas aqui. Outra coisa importante falar em relação ao laço é que você visualizou que ele apareceu diretamente aqui no 9. Né? O computador é muito rápido, né? Então a gente não vai conseguir visualizar passo a passo o que está acontecendo. Isso se a gente não colocar aqui um comando de laço. Então vamos colocar aqui um comandinho de laço, desculpa, um comando de tempo, né? Vamos colocar aqui um tempo agora, né? Um wait, que a gente conhece. Coloco esse wait. E do lado esquerdo aqui do wait, eu coloco um valor em milissegundos, né? Então pego uma constante numérica, qualquer, coloco aqui e coloco lá, por exemplo, 250 milissegundos. Ou seja, ele vai fazer uma interação, esperar 250 mili, faz a segunda, espera 250 mili, faz a terceira, espera 250 mili, e assim vai. Desse modo, você consegue visualizar o que está acontecendo aqui no nosso meter. Observe, rodando uma única vez, ele está mudando até chegar no valor 9. Perfeito? Joia. Do mesmo jeito que existe o for, existe o comando while, né? Vou colocar um while aqui embaixo, né? Então, eu coloco ele aqui, abrir o while. E um pouquinho diferente do nosso for, né? O while ele não possui o N, lógico que é uma característica somente do for, mas ele possui uma condição de parada aqui, um objeto de parada aqui, ó, tá? E o I, o mesmo iterador em cima, começa da mesma forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou replicar esse cara aqui, né, o for, vou clicar no conto do meu teclado, clicar com o mouse e puxar, vou gerar um novo meter, vou chamar esse meter aqui, por exemplo, de while. Perfeito? While, só para a gente saber que é do while. Vou realmente fazer a mesma ligação, certo? Então vou ligar aqui o meu I no while, tá feito. Só que o meu software ainda apresenta erro. Por quê? Porque eu preciso gerar uma condição de parada, tá? Então eu quero fazer o seguinte, a condição de parada, vou pegar aqui um comparador, certo? E vou fazer o seguinte, se o I, vou ligar o I aqui, ó. Se o meu I, a linha do I, ele for maior que uma constante numérica 10, por exemplo, 10, se isso for verdade, eu quero que ele pare o meu laço while, certo? Do mesmo modo que o laço de cima, eu vou
puxar esse tempo daqui e vou colocar ele aqui dentro do laço, vai ficar melhor, certo? Então vamos lá, vamos puxar um pouquinho para cá e vou colocar esse laço, esse tempo aqui embaixo também. Eu poderia ter tempos diferentes nos laços, não é o caso agora, tá? Pode acontecer que mais para frente a gente veja isso. Colocar um tempo diferente aqui em cima, um tempo maior em cima, menor embaixo. Vai funcionar normalmente? Vai, sem problema nenhum, tá? Então vamos rodar o nosso software agora, rodando, lembrando, uma única vez. Na hora que você roda, você tem os dois meters sendo executados. E o meter aqui do while, ele está parando justamente no número 11, né? Está entre o 10 e o 12 aqui que você pode observar. Por que está acontecendo isso? Porque a gente colocou uma condição de parada para que o i seja maior que 10, certo? Então, quando o i for maior que 10, ele vai parar nosso laço while. Perceba que os dois laços são simples de ser utilizados, né? O de cima é mais fácil que o de baixo, mas acredito que 90% das vezes, até mais disso, o laço mais utilizado é o while, né? Pensa que a gente vai montar um software, por exemplo, um usuário está parando o software, né? Então, através de um for, a gente não vai conseguir fazer com que ele pare, mas através de um while, um pouquinho mais à frente, a gente vai conseguir colocar um botão de parada lá e ele vai conseguir finalizar o software, ok? Na próxima sessão aí eu vou colocar alguns exercícios para a gente, uns exemplos de alguns exercícios para a gente fazer e vocês observarem. Legal? Obrigado, viu?